Seja bem-vindo ao meu canal de teologia, eu sou o professor Glaucio Souza e neste vídeo farei uma reflexão sobre o Evangelho de Marcos, capítulo 13, versículo 24 ao 32. Antes, porém, eu convido a você a se inscrever aqui no nosso canal, deixar o seu like, compartilhar esse vídeo com o maior número de pessoas, para que a palavra de Deus possa sempre alcançar novos corações. O texto de hoje tem como um pano de fundo a palavra esperança. Esse tema ele é muito atual na sociedade que nós vivemos hoje aqui no Brasil e no mundo. Olhamos para como as coisas estão indo e perguntamos, será que precisa ser assim? O texto de hoje vai nos indicar que não, que nós podemos mudar essa realidade. Mas como mudar essa realidade? Então é isso que a gente vai trabalhar um pouquinho nesse vídeo. Abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 13, versículo 24 ao 32. Naqueles dias, porém, depois daquela tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas estarão caindo do céu e os poderes que estão no céu serão abalados. E verão o Filho do Homem vindo entre as nuvens com grande poder e glória. Então ele enviará os anjos e reinará seus eleitos dos quatro ventos da extremidade da terra e a extremidade do céu. Os primeiros 3 versículos desse texto belíssimo possuem aqui uma linguagem escatológica. É importante saber que esse texto, o capítulo 13, é um capítulo escatológico. Mas, afinal de contas, o que significa isso? Um capítulo escatológico? Significa que são passagens bíblicas, imagens utilizadas de dificuldade, mas também de superação de dificuldade. A escatologia tem sempre esses elementos, dificuldade e superação da dificuldade. Veja a dificuldade aqui, a gente pode ver por tribulação, o sol escurecerá, não haverá mais claridade. Então o texto está usando uma série de linguagens aqui. Entretanto, no meio dessa calamidade, desse caos, aparece o Senhor Jesus com a sua glória. E esse texto, então, ele é muito interessante e vai apontar para essa presença de Jesus no meio das dificuldades. Continua o versículo 28. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando o seu ramo se torna tenro e suas folhas começam a brotar, sabeis que o verão está próximo. Da mesma forma, também vós, quando virdes essas coisas acontecerem, sabei que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que essa geração não passará enquanto não tiver acontecido tudo isso. Vou parar aqui um pouquinho. Existia no cristianismo nascente a perspectiva da volta de Jesus que ela fosse rápida. Eles pensavam essa questão, mas isso a gente sabe que não aconteceu, porque nós estamos em 2021 e Jesus ainda não voltou. Mas eles tinham então a perspectiva de ficarem atentos aos sinais, estarem atentos à realidade. E isso é muito importante, meu irmão, porque quem crê em Cristo, ele está atento aos sinais, está atento à realidade, ele não perde a percepção da vida. E então, em verdade, eu digo que essa geração não passará. Mas olha que interessante. Continua o texto bíblico no versículo 31. Passará o céu, passará a terra, mas as minhas palavras não passarão. Quanto à data, a hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, somente o Pai. E aqui então, esse texto termina para nós com uma mensagem muito importante. Existe o caos, existe a tribulação, mas tudo isso é transitório. Existe algo que não passa, que não passará, que não perde a sua força, que não perde a sua vitalidade. E o que não perde a sua força, a sua vitalidade é a palavra de Deus. A palavra de Deus jamais vai perder sentido, vitalidade, porque ela trata de elementos basilares da vida, do convívio e da construção da vida de cada ser humano, que é amor, apoio, solidariedade, fraternidade, carinho, ternura, responsabilidade. Tudo isso é importantíssimo para que a nossa vida aconteça. Então, esse texto de hoje diz a seguinte coisa: mesmo que tudo passe, a palavra de Deus jamais passará. E aí você pode perguntar, mas professor, e aquela escatologia que você falou, como é que vai acontecer? Como é que vai ser depois da minha vida terrena, após a minha morte? O que vai acontecer? Meu irmão, eu não sei responder para você. E aliás, ninguém sabe, o próprio texto diz. O importante não é saber a hora, não é saber como, não é saber quando. O importante é saber como que eu posso chegar a este momento
com tranquilidade, com segurança e com serenidade. Aí eu posso dizer para vocês, acolha a palavra de Deus, porque ela jamais passará. Viva a dimensão da fraternidade, da solidariedade, do amor como Jesus amou. Viva a dimensão de tudo aquilo que a graça de Deus nos impulsiona. E nós chegaremos bem, mesmo que as coisas possam parecer que elas estão sendo destruídas. Não estão, porque tem uma palavra que jamais passará. É tempo de esperança. Mas esse tempo de esperança não é somente para depois da morte. Esse tempo de esperança é também para agora, porque afinal de contas, nós devemos produzir frutos. Então, acolha a palavra de Deus. Deixa a palavra do Senhor ser o cerne da sua vida e coloca ela em prática. Coloca ela em prática em todos os seus relacionamentos, no seu trabalho, na vida social, e aí sim nós estaremos construindo já aqui. Mas ainda não, porque a construção definitiva ultrapassa essa realidade. Então veja, nós não podemos desprezar. Para ambos os caminhos, confie no Senhor, porque sua palavra jamais passará. Deus te abençoe, até o próximo vídeo.